Imagine uma multidão de 1 milhão de pessoas atravessando um deserto árido. Crianças chorando, idosas quase desfalecendo sob o calor insuportável, mulheres grávidas e mães carregando bebês no colo. Mas como um grupo tão gigantesco conseguia água todos os dias e alimento para tantas bocas? E por qual motivo Deus decidiu que toda uma geração morreria durante essa longa jornada? Os acontecimentos dos 40 anos no deserto vão muito além do que normalmente imaginamos, e algumas verdades são surpreendentes. Êxodo 12, 37 menciona cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, ou seja, não era apenas uma família fugindo às pressas. Era mais de 1 milhão de pessoas deixando o Egito ao mesmo tempo. Um verdadeiro povo em marcha. Para ter noção, se todos caminhassem em fila indiana, essa fila teria mais de 300 quilômetros. Quando os primeiros chegassem ao destino, os últimos ainda estariam partindo. E os israelitas não estavam sozinhos. Êxodo 12, 38 fala de uma multidão misturada, composta por egípcios, núbios, líbios e estrangeiros que decidiram seguir o Deus de Israel após presenciarem as 10 pragas. Imagine a mistura de línguas, hábitos e culturas tentando conviver e sobreviver no deserto. Como organizar tanta gente? Moisés não improvisou nada. Deus deu instruções precisas em números. Cada tribo tinha um lugar específico ao redor do tabernáculo. Judá, Issacar e Zebulão ao leste, Rúben, Simeão e Gade ao sul, e assim por diante. Cada tribo marchava com sua própria bandeira, símbolos definidos e cores específicas. Nada de pedaços de pano improvisados. Era uma estrutura quase militar. Quando era hora de partir, tudo acontecia de forma ordenada. Os levitas desmontavam o tabernáculo, depois saíam as tribos do leste, seguidas pelas do sul carregando os objetos sagrados, e por fim as tribos do oeste e do norte fechavam a retaguarda. Hoje, uma operação dessas exigiria helicópteros, GPS e comunicação por rádio. Eles faziam tudo apenas com trombetas, a coluna de fumaça de dia e a coluna de fogo de noite. Mas existe um detalhe importante. Essa organização não surgiu de repente. Levou tempo, houve erros, conflitos e mortes. Muitos não suportaram a pressão antes mesmo de chegarem ao Sinai. E isso era só o início, porque sobreviver no deserto com mais de 1 milhão de pessoas não depende apenas de planejamento. Exige milagres constantes. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pense na água. Um adulto precisa de pelo menos 2 litros por dia. Multiplicando por 1 milhão, são 2 milhões de litros diários em um dos lugares mais secos do planeta. 3 dias após cruzarem o Mar Vermelho, a água acabou. Em Mara, segundo o Êxodo 15, 22, encontraram água imprópria para o consumo. O povo reclamou, e Deus mostrou a Moisés uma árvore. Ao jogá-la na água, ela se tornou potável para toda a multidão. Depois, em Refidim, ocorreu um milagre maior. Êxodo 17, 6 conta que, ao golpear uma rocha, dela saiu água em abundância. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 4 que essa rocha os acompanhou durante toda a caminhada, 40 anos recebendo água fresca no deserto. E quanto à comida? Êxodo 16, 4 relata que Deus prometeu fazer chover pão do céu. E assim foi. Todas as manhãs, exceto no sábado, o chão ficava coberto de uma substância fina, chamada maná. Êxodo 16, 31 diz que tinha sabor de bolo de mel. Números 11, 8 descreve como o povo preparava. Moíam, pisavam, cozinhavam e faziam bolos com sabor de azeite fresco. Cada pessoa podia recolher 1 gomer por dia, cerca de 2,2 litros. Se tentassem guardar para o dia seguinte, estragava, exceto na sexta-feira, que Deus permitia colher o dobro e a porção extra não apodrecia. Era um sistema de provisão diário, perfeito e disciplinado. Mesmo assim, às vezes o povo reclamava. Em Números 11, 4, lamentavam: quem nos dará carne? Que saudade dos alimentos do Egito! Peixes, pepinos, melões, alhos, porós, cebolas e alho. A resposta de Deus foi contundente. Ele enviou codornas. Não algumas poucas, mas uma quantidade absurda. Números 11, 31 relata que um vento vindo do mar trouxe enxames de codornas que caíram ao redor do acampamento, formando quase 1 metro de altura de aves espalhadas pelo chão. O povo recolheu codornas por um dia e uma noite inteira.
Mesmo quem juntou pouco, conseguiu cerca de 10 homer, algo como 22 litros de carne. Outros pegaram muito mais. Mas enquanto ainda estavam mastigando a carne, Deus enviou uma praga que matou os gananciosos. Era água, pão e carne gratuitas no deserto. Mas havia normas, e quem as ignorava pagava com a própria vida. No deserto não havia espaço para rebeldia. E falando em rebeldia, veja o que acontecia com as mulheres enquanto os homens reclamavam da comida. Quando eles ainda estavam digerindo tudo o que tinha acontecido, Miriam convocou as mulheres para uma celebração grandiosa. Tamborins, danças e cânticos de vitória. Miriam não era apenas a irmã de Moisés. Ela era uma profetisa e líder reconhecida. Miqueias 6:4 coloca Miriam ao lado de Moisés e Arão como enviada por Deus para libertar Israel. Mas liderança no deserto tinha um custo. Números 12 narra que Miriam e Arão criticaram Moisés por ter tomado uma mulher cuxita como esposa. Parecia mera fofoca familiar, mas por trás havia uma tentativa de reivindicar a autoridade. Por acaso Deus fala só por Moisés? Não fala também por nós? A reação divina foi imediata e severa. Miriam ficou leprosa na hora, Moisés, branca como neve. Arão também havia falado, mas não foi atingido. Só ela. Moisés intercedeu por sua irmã, mas Deus determinou que ela ficasse isolada fora do acampamento por 7 dias. Uma vergonha pública profunda. E o mais surpreendente? Números 12:15 registra que toda a multidão esperou por ela. Mais de 1 milhão de pessoas interromperam a marcha por causa de uma mulher. Isso mostra a influência que Miriam exercia. Décadas depois, outras mulheres marcariam a história no deserto. As 5 filhas de Zelofeade, Malá, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Em Números 27:1, elas se apresentam diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a congregação. O caso era simples. Seu pai havia morrido no deserto sem deixar filhos varões. Pela lei, a herança se perderia. Mas elas perguntaram: por que o nome de nosso pai seria apagado apenas porque ele não teve filhos homens? Dá-nos uma herança entre os parentes dele. Aquilo era uma revolução jurídica dentro de uma sociedade patriarcal. Moisés não sabia decidir e consultou o Senhor. Em Números 27, Deus responde: as filhas de Zelofeade têm razão. Elas receberam a herança e mais. Deus estabeleceu uma nova lei para situações semelhantes no futuro. A vida das mulheres no deserto, porém, não era só de liderança e conquistas. Havia o lado prático da sobrevivência. Êxodo 16:16 mostra que cada pessoa deveria recolher maná conforme a sua necessidade. As mulheres organizavam a colheita diária, moíam o maná, preparavam bolos, cuidavam dos filhos, tudo isso em condições duríssimas. E quando os bebês nasciam? Sem médicos, sem estrutura, sem qualquer conforto. Mesmo assim, os bebês nasciam, cresciam e se tornavam adultos enquanto o povo caminhava pelo deserto. As mulheres também participavam ativamente da vida religiosa. Êxodo 38:8 conta que elas doaram seus espelhos de bronze para a fabricação da bacia do tabernáculo, um sacrifício enorme numa época em que esses objetos eram raros e valiosos. Mas nem tudo eram atos de devoção. Algumas mulheres se envolveram em escândalos que quase destruíram a nação inteira. Com 1 milhão de pessoas vivendo juntos por tanto tempo, a ordem precisava ser rígida, quase militar. Moisés estava chegando ao limite. Êxodo 18:13 mostra a cena. Desde cedo até o pôr do sol, uma fila interminável de pessoas esperando para apresentarem problemas. Brigas, disputas, questões familiares, casos de infidelidade. Um único juiz para mais de 1 milhão de vidas. De 1.000, de 100, de 50 e de 10. Era uma espécie de pirâmide hierárquica com aparência militar, adaptada para administrar justiça civil. Cada conjunto de 10 famílias tinha um responsável direto. 5 desses líderes respondiam a um chefe de 50. 2 chefes de 50 se reportavam a um líder de 100, e 10 líderes de 100 estavam sob a autoridade de um comandante de 1.000. Problemas simples eram resolvidos logo nos primeiros níveis. Questões mais difíceis subiam a cadeia de comando. Somente aquilo que ninguém conseguia solucionar chegava até Moisés. Esse arranjo manteve Israel funcionando durante 40 anos
e influenciou modelos organizacionais posteriores. Mas quem ocupava esses cargos? Deuteronômio 1:15 revela que Moisés selecionou homens sábios e experientes, não figuras aristocráticas ou líderes eleitos por influência. Eram pessoas que a própria comunidade reconhecia como justas, sensatas e capacitadas. A estrutura militar seguia o mesmo padrão. Números 31 cita capitães de milhares e capitães de centenas. Quando Israel precisava guerrear, os chefes civis automaticamente assumiam funções militares. Era um povo-exército em constante deslocamento. Os levitas tinham um papel particular nesse sistema. Números 3:6 diz que foram entregues a Arão para auxiliá-lo no serviço do tabernáculo. Mas sua função ia além do sagrado. Eles também atuavam como uma espécie de polícia espiritual de Israel. Deuteronômio 17:9 determina que casos de homicídio, disputas legais graves ou ferimentos fossem levados aos sacerdotes levitas e ao juiz daquele tempo. Eles tratavam tanto de questões rituais quanto de crimes sérios. Quando alguém cometia idolatria, blasfêmia ou profanação, os levitas executavam a sentença. Êxodo 32, 26 a 28 demonstra isso com frieza. Depois do bezerro de ouro, Moisés convocou os levitas e declarou: cada um mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Cerca de 3.000 homens morreram em um só dia. Justiça rápida, sem tribunais, sem apelações. No deserto, crimes graves resultavam em morte imediata ou expulsão do acampamento, que na prática significava o mesmo destino. Levítico 24:14 registra o protocolo para execuções. O culpado era levado para fora do arraial, as testemunhas colocavam as mãos sobre sua cabeça, assumindo responsabilidade, e toda a congregação o apedrejava. A participação era obrigatória. Ninguém podia fingir que não estava envolvido. Era um peso que toda a comunidade carregava junta. Mas existiram transgressões tão severas que nem o apedrejamento correspondia à gravidade do crime. E aí entramos em um dos eventos mais aterrorizantes do deserto. Se você crê que Deus ainda julga com retidão, diga: a justiça do Senhor é perfeita. Números 16 narra a rebelião mais sombria dos 40 anos. Corá, levita da linhagem de Coate, aliou-se a Datã e Abirão, da tribo de Ruben, para desafiar Moisés e Arão. Isso não era mera insatisfação política, era um levante religioso. Ele reuniu 250 líderes influentes e declarou: basta, toda a congregação é santa. Por que vocês se colocam acima do povo do Senhor? Parecia discurso de igualdade, mas Deus enxergou soberba e profanação. Então, Moisés propôs uma prova. No dia seguinte, cada homem traria seu incensário com fogo e incenso, e se apresentaria diante do Senhor. Aquele que Deus escolhesse seria o legítimo consagrado. E então aconteceu o impensável. Números 16, 31, 32 relata que o chão sob eles se abriu, e a terra engoliu Corá, Datã, Abirão, suas casas, suas esposas, seus filhos, até os bebês. Tudo que lhes pertencia. Desceram vivos ao abismo e a terra se fechou sobre eles. Mas o juízo não parou aí. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso indevidamente, como descrito em Números 16:35. Mesmo assim, no dia seguinte, o povo teve a ousadia de culpar Moisés e Arão. Vocês mataram o povo do Senhor. A consequência foi imediata. Uma praga devastou 14.700 pessoas e só cessou porque Arão correu pelo acampamento com incenso, colocando-se entre os vivos e os mortos, fazendo expiação.
Mas nem todas as punições eram tão espetaculares. Números 15, 32 a 36, narra o caso de um homem que foi pego recolhendo lenha no sábado. À primeira vista parece uma infração pequena, mas não era. Ele foi levado diante de Moisés, Arão e toda a congregação. Como ninguém sabia qual punição aplicar, consultaram o Senhor. E então Deus respondeu: esse homem certamente morrerá. Toda a comunidade o apedrejará fora do arraial. Foi a primeira execução por violar o sábado. Todos tiveram de participar. Cada pessoa lançou uma pedra. Não era brutalidade gratuita, mas a aplicação direta da lei divina sendo estabelecida entre eles. O episódio mais vergonhoso ocorreu em Sitim. Números 25:1 registra que os israelitas começaram a se prostituir com as moabitas. Não se tratava apenas de imoralidade sexual. Aquelas mulheres conduziam os israelitas aos sacrifícios dos seus deuses. Em plena vista de Moisés e de todo o povo, um homem israelita teve a ousadia de trazer uma midianita para dentro de sua tenda. Finéias, neto de Arão, não hesitou. Números 25, 7 e 8 conta que ele pegou uma lança, entrou na tenda e atravessou os dois de uma só vez. A praga que havia começado por causa daquela rebelião moral cessou imediatamente, mas já havia matado 24.000 pessoas. Outro castigo marcante foram as serpentes venenosas de Números 21. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Então Deus enviou serpentes ardentes que mordiam e matavam. A solução foi inusitada. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou-na sobre uma haste, e quem fosse picado e olhasse para ela, sobrevivia. 40 anos de rebeliões, juízos e morte tinham um propósito. E esse propósito estava prestes a se revelar na transformação mais profunda da história de Israel. Todos os adultos que saíram do Egito tinham que morrer no deserto. Números 14, 29 traz a sentença mais severa. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Todos os que tinham mais de 20 anos ao sair do Egito, exceto Josué e Calebe, morreriam na caminhada. Por quê? Porque uma geração inteira moldada pela escravidão não poderia conquistar a terra prometida. Números 13, 33 mostra o pensamento derrotado deles. Vimos gigantes e aos nossos olhos éramos como gafanhotos. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham se alimentado de maná diariamente, bebido água da rocha, mas diante da batalha escolheram o medo. Deuteronômio 2,14 resume o resultado. Foram 38 anos de caminhada desde Cádiz Barneia até o ribeiro de Zered, até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Números 26, 65 confirma que ao final da jornada não restava nenhum dos que haviam sido contados por Moisés e Arão no início do Êxodo. Israel se tornou um imenso cortejo funeral ambulante. Ano após ano, sepulturas eram deixadas pelo caminho. Pais morriam vendo seus filhos crescerem. Avós faleciam sem conhecer os netos que viveriam em Canaã. Mas algo extraordinário aconteceu durante esses 40 anos. A nova geração que cresceu no deserto era completamente diferente. Não conheciam o jugo da escravidão. Nunca se curvaram a capatazes egípcios. Cresceram livres, sob a lei de Deus e dentro de uma disciplina quase militar. Quando chegou o momento de tomar a terra prometida, estavam preparados. Josué 1:16 registra a resposta deles ao novo líder. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. A metamorfose estava concluída. Um povo antes amedrontado transformara-se em guerreiros destemidos.
uma multidão desorganizada tornou-se uma força disciplinar.